Chuva de aviõezinhos. Uma imagem que define um ícone. Imaginem só, um palco iluminado, a galera indo ao delírio e um homem com aquele sorriso contagiante jogando aviãozinho de dinheiro para cima. Essa imagem, meus amigos, é a cara do Silvio Santos, um nome que vai muito além de um simples apresentador. Ele é parte da história da televisão brasileira. O carisma inigualável, as frases de efeito, o jeito Silvio Santos de ser, tudo isso o transformou num cara querido por milhões de brasileiros. Mas antes da fama, das câmeras e dos bordões, existia um jovem batalhador com um sonho na cabeça: levar alegria e entretenimento para dentro de cada lar brasileiro. De vendedor ambulante ao microfone. A origem de um comunicador nato. O seu Abravanel, ou melhor, o Silvio Santos, como o Brasil inteiro conhece, nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus, teve uma infância simples, mas cheia de alegria. Cresceu no meio daquela efervescência cultural carioca, absorvendo as raízes que mais tarde fariam dele esse comunicador único. E o talento para a arte? Ah, esse deu as caras cedo. Peças teatrais na escola, apresentações amadoras. Mas a vida real bateu na porta, e aos 14 anos, para ajudar a família, o Silvio começou a trabalhar como camelô. A conquista da tela. Silvio Santos e a magia da televisão brasileira. No final dos anos 50, a televisão engatinhava no Brasil. Mas o Silvio, com seu faro para negócios e aquela visão de futuro, sacou o potencial que essa caixinha mágica tinha para levar entretenimento para o Brasil inteiro. Em 1962, após vencer um concurso público, ele conquistou o direito de operar uma emissora de televisão em São Paulo. Tinha início ali a história da TVS Canal 4, que mais tarde se tornaria o nosso SBT. Os primeiros anos da TVS foram de muito trabalho e desafios, viu? A emissora ainda estava começando, com poucos recursos e uma programação simples. Mas o Silvio, com sua energia de pilha nova e uma determinação inabalável, liderou a equipe com maestria, superando cada obstáculo e conquistando o público dia após dia. Ele fazia questão de participar de tudo, da escolha dos programas à edição final. O objetivo era claro: criar uma televisão popular para todos os brasileiros com uma linguagem fácil de entender. E para popularizar a TVS e atrair anunciantes, o Silvio teve uma ideia de gênio: o Baú da Felicidade. Um império de entretenimento, o nascimento do SBT e do Baú da Felicidade. Os anos 70 marcaram uma nova fase na trajetória de sucesso do nosso Silvio. A TVS, impulsionada pelo sucesso do Baú da Felicidade e por uma programação cada vez mais popular, conquistava seu espaço na televisão brasileira. Em 1976, a emissora passou por uma grande transformação, mudando de nome para Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso querido SBT. A mudança representava o crescimento da emissora e sua abrangência nacional. O SBT, sob o comando do Silvio, rapidamente se tornou uma das maiores emissoras do país, disputando audiência de igual para igual com as gigantes da época. A programação, popular, diversificada e inovadora, conquistou o público de todas as idades e classes sociais. O Silvio, com seu jeito único de apresentar, se consagrava como um ícone da televisão brasileira. Um dos grandes trunfos do Silvio foi a criação do Baú da Felicidade. Mais do que um programa de televisão, o Baú se tornou um fenômeno cultural no Brasil. O sistema de carnês que permitia que o telespectador comprasse produtos como eletrodomésticos, móveis e brinquedos, bombou no país inteiro, impulsionando as vendas e a audiência do SBT. O Baú da Felicidade se transformou em um símbolo de ascensão social e da realização de sonhos para milhões de brasileiros. O sucesso do SBT e do Baú da Felicidade consagrou o Silvio Santos
como um dos maiores empreendedores do país. Sua visão estratégica, aliada ao talento para a comunicação e à capacidade de entender o que o público queria, o levaram a construir um verdadeiro império do entretenimento. O SBT se tornava, assim, um reflexo do próprio Silvio Santos popular, carismático e acessível a todos. Atrações inesquecíveis. Silvio Santos e a arte de cativar a massa. O Silvio sempre teve o toque de Midas para criar programas que caíam no gosto do povo. Era impressionante a intuição dele para saber o que o público queria ver na telinha. Ele sabia como ninguém cativar a massa com uma mistura irresistível de humor, emoção, jogos e prêmios. Ao longo da carreira, o Silvio comandou programas inesquecíveis que marcaram época e ficaram guardados na memória afetiva de milhões de brasileiros. Quem não se lembra do Show de Calouros, palco de talentos, digamos, peculiares e gargalhadas garantidas? Ou da Porta da Esperança, que realizava sonhos e emocionava o Brasil com histórias de superação? E o Topa ou Não Topa, com a icônica maleta e a adrenalina na hora da decisão? Sem falar no programa Silvio Santos, um clássico da televisão brasileira, com câmeras escondidas, gincanas divertidas e, claro, a inconfundível distribuição de aviãozinhos de dinheiro. Mas o sucesso do Silvio Santos ia além dos programas que ele apresentava. Ele tinha o dom de transformar em estrela todo mundo que dividia o palco com ele. Da Lívia Andrade a Helen Ganzaroli, passando pela Patrícia Abravanel e o Ratinho, o patrão, como era carinhosamente chamado, revelou diversos talentos que se tornaram grandes nomes da televisão brasileira. Sua espontaneidade, suas frases de efeito e sua maneira irreverente de comandar os programas o tornaram um personagem único na televisão brasileira. O Silvio não tinha medo de ser ele mesmo, de errar, de improvisar e de rir de si próprio. E era justamente essa autenticidade que o tornava tão querido pelo público. Ele era o patrão mais amado do Brasil, o rei da televisão brasileira. Sonho presidencial. A breve incursão de Silvio Santos na política. Em 1989, no auge da sua popularidade, o Silvio Santos resolveu surpreender o Brasil, anunciou sua candidatura à presidência da República. O apresentador, que até então se mantinha longe da política, decidiu entrar na corrida eleitoral motivado, segundo ele, pelo desejo de contribuir para um Brasil mais justo e próspero. Sua candidatura causou o maior rebuliço. Multidões lotavam seus comícios, atraídas pelo carisma e pelas promessas de mudança do patrão. Suas propostas eram simples e diretas, com o objetivo de melhorar a vida, principalmente dos mais humildes. O Silvio Santos prometeu investir em educação, saúde, gerar empregos e combater a inflação, que corroía o bolso dos brasileiros. Mas a campanha, é claro, não foi só alegria. Teve muita controvérsia e acusações de falta de experiência política. Seus oponentes o acusavam de populismo e de não ter um plano concreto para o país. A um mês das eleições, em meio a um imbróglio judicial envolvendo o registro de sua candidatura, o Silvio Santos tomou a difícil decisão de desistir da disputa presidencial. A notícia da desistência do Silvio Santos caiu como uma bomba no país. Seus apoiadores foram protestar, enquanto seus opositores comemoravam a saída do candidato outsider da corrida eleitoral. Apesar da breve incursão na política, o episódio da candidatura presidencial de Silvio Santos deixou marcas na história política brasileira. A experiência política do Silvio, embora curta, mostrou a força da sua imagem e da sua capacidade de mobilizar as massas. Sua candidatura, mesmo não indo adiante, reacendeu o debate sobre a participação de artistas na política e lançou luz sobre o desejo de mudança que tomava conta do Brasil naquela época. Passando o bastão. O legado de Silvio Santos nas mãos de suas filhas. Com o passar dos anos, o Silvio foi, aos poucos, se afastando da televisão, deixando o SBT nas mãos de suas filhas, especialmente da Patrícia Abravanel.
A mudança, ainda que gradual, marcou uma nova era para a emissora e para o legado do apresentador. A Patrícia, com sua própria personalidade e estilo, assumiu o desafio de dar continuidade ao trabalho do pai, buscando modernizar o SBT sem perder a essência popular que sempre o caracterizou. Claro que a transição não foi fácil. As filhas do Silvio Santos tiveram que lidar com a responsabilidade de suceder a um ícone da televisão brasileira, enfrentando comparações, críticas e os perrengues do mundo da comunicação. Mas, com determinação, talento e o apoio incondicional do pai, elas foram conquistando seu espaço e mostrando que o legado do Silvio Santos estava em boas mãos. A Patrícia Abravanel, em especial, brilhou como apresentadora, demonstrando carisma, versatilidade e um talento natural para se conectar com o público. Ela soube imprimir sua própria marca nos programas que comandou, modernizando formatos, inovando em conteúdo e conquistando uma nova geração de telespectadores. O último adeus a um gigante. O Brasil se despede de Silvio Santos. Em 17 de agosto de 2024, o Brasil se vestiu de luto para se despedir de um de seus maiores ícones, Silvio Santos. O apresentador, empresário e comunicador nos deixou aos 93 anos, deixando um legado inestimável para a televisão e para a cultura brasileira. A notícia da morte do Silvio Santos causou comoção nacional. Fãs, artistas, políticos e gente como a gente se uniram em mensagens de carinho e reconhecimento à trajetória do patrão. Nas redes sociais, homenagens de todos os cantos do país expressavam a tristeza pela perda e a gratidão pelo legado que ele deixou. A comoção gerada pela morte do Silvio evidenciava o tamanho da sua importância para a cultura brasileira. Ele não era apenas um apresentador, era um símbolo de otimismo, de alegria, de superação e de sucesso. O Silvio Santos se foi, mas sua história, seu carisma e seu legado permanecem vivos na memória de milhões de brasileiros. Sua trajetória de vida, marcada por trabalho duro, ousadia, talento e amor pelo que fazia, continuará inspirando gerações. O Brasil se despediu de um gigante, de um ícone, de um pedaço da sua própria história. Um legado inigualável. O impacto de Silvio Santos na cultura brasileira. É impossível falar da história da televisão brasileira sem falar do Silvio Santos. Seu nome está diretamente ligado à história da comunicação no país, marcada por sua ousadia, criatividade e capacidade de se conectar com o público. Ao longo de décadas, o Silvio revolucionou a maneira de fazer televisão no Brasil, criando um estilo único, popular e acessível a todos. Ele rompeu barreiras, desafiou convenções e moldou o imaginário de milhões de brasileiros com seus programas icônicos, bordões inesquecíveis e personalidade cativante. Seu legado vai além da televisão, estendendo-se para a cultura, o empreendedorismo e a filantropia. O Silvio Santos foi um visionário, um homem à frente do seu tempo, que soube construir um império do zero, com talento, trabalho duro e uma crença inabalável no potencial do Brasil. Sua marca registrada, a irreverência, o humor peculiar e a capacidade de rir de si mesmo o tornaram uma figura amada e admirada por diferentes gerações. O Silvio Santos sabia como ninguém se comunicar com o público, usando uma linguagem simples, direta e divertida, capaz de alcançar o coração de milhões de brasileiros. Ele se tornou um ícone pop, referência para artistas, comunicadores e empresários. O nome Silvio Santos se tornou sinônimo de sucesso, de perseverança e de paixão pelo que se faz. O Silvio Santos se foi, mas sua história inspiradora e seu legado inigualável continuarão a ecoar pelas próximas gerações. Lições de um empreendedor visionário. O que podemos aprender com Silvio? A trajetória do Silvio Santos é uma verdadeira aula de empreendedorismo, cheia de lições valiosas para quem busca o sucesso.
Sua história, construída com base em muito trabalho, ousadia e uma visão de futuro, serve como inspiração para diferentes gerações de empreendedores. Desde seus primeiros passos como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, o Silvio Santos demonstrou ter garra, determinação e inteligência para superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Ele nunca teve medo de arriscar, de inovar, de fazer diferente. Sua capacidade de identificar oportunidades e transformá-las em negócios de sucesso o consagrou como um dos maiores empreendedores do Brasil. E o Silvio também era um mestre na arte da comunicação. Ele sabia como ninguém se conectar com seu público, entendendo seus desejos e necessidades. Sua linguagem simples, direta e bem-humorada o tornou um comunicador nato, capaz de prender a atenção de milhões de pessoas. Mas, acima de tudo, o Silvio Santos era um apaixonado por aquilo que fazia. Ele colocava o coração em cada projeto, em cada programa, em cada detalhe. E era justamente essa paixão, somada à sua determinação e talento, que o impulsionava a alcançar resultados extraordinários. A história de vida dele nos ensina que o sucesso não vem de graça, mas sim da combinação de trabalho duro, visão estratégica, coragem para arriscar e, principalmente, paixão por aquilo que se faz. Para sempre no coração do Brasil. Silvio Santos, uma lenda eterna. O Silvio Santos se foi, mas seu legado continua vivo no coração de cada brasileiro. Ele se eternizou como um ícone da televisão, um símbolo da cultura popular e um exemplo de empreendedorismo. Sua trajetória de vida, marcada por superação, ousadia e muito sucesso, continuará inspirando gerações. O Silvio nos ensinou a importância do trabalho duro, da perseverança e da crença em nossos sonhos. Ele nos mostrou que é possível alcançar o sucesso mesmo diante das dificuldades, desde que tenhamos determinação e acreditemos em nosso potencial. O Silvio Santos também nos deixou um importante legado de filantropia. Ao longo de sua vida, ele ajudou milhares de pessoas por meio de ações sociais e doações, demonstrando sua generosidade e seu compromisso com um Brasil mais justo e igualitário. Sua marca registrada, o sorriso largo, o carisma contagiante e a irreverência que o consagraram, continuarão a alegrar nossas lembranças. O Silvio Santos, o eterno patrão, deixou uma lacuna insubstituível na televisão brasileira, mas sua história de vida e seu legado permanecerão vivos para sempre em nossos corações. Ele se foi, mas jamais será esquecido. Silvio Santos, uma lenda eterna.